Olá, pessoal. Boa noite. Graça e paz para quem está nos assistindo. Eu sou Emanuel Ataíde, diretor do Betel Brasileiro São Paulo, juntamente com a professora Maria Lopes. Esse é o nossa segunda rodada de diálogos, né? Recentemente acabamos um sobre C.S. Lewis. Claro, nunca, jamais com a intenção de ser exaustivo, mas trazer algumas reflexões, algumas contribuições. E hoje nós começaremos mais uma rodada de reflexões, agora sobre a Bíblia, traduções da Bíblia. E nada mais importante e melhor do que falarmos com quem já está na estrada há muitos anos, fazendo esse trabalho no Brasil, representando as sociedades bíblicas mundiais do que a Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje nós temos o prazer de ter conosco o reverendo Paulo Teixeira. Ele é secretário de Tradução e Publicações da Sociedade Bíblica do Brasil, tem uma vasta caminhada e contribuição nesta área, é pastor luterano, é meu vizinho aqui na Zona Sul de São Paulo, moramos próximos aqui na Zona Sul de São Paulo, e para nós é um prazer muito grande tê-lo conosco. Então, pastor Paulo, é um prazer, e fique à vontade para contribuir conosco nas informações que pode trazer para a gente nesse momento. Muito bom, Emanuel, prazer falar com você. Eu trago aqui um abraço do Erni também, nosso diretor executivo, doutor Erni Zaibert, que gosta muito do Betel, nós todos aqui na Sociedade Bíblica. Para mim, em especial, é um privilégio estar aqui com vocês de novo. Antes da pandemia, estive lá com vocês presencialmente no Betel, que hoje, embora seja uma memória grata, já é distante, né? Foi em 2019, né? Foi em 19. Nossa. Quem diria que nós estaríamos assim tão longe, né, presencialmente, mas graças à tecnologia, próximos e falando sobre um tema como esse, tradução bíblica. Aqui naquele dia no Betel, recordo de nós termos falado um pouquinho sobre metodologias de tradução, né? Foi com a turma da manhã, a turma da noite também. E aqui nós vamos alcançar outros públicos, outras pessoas. Esse programa aqui vai ser divulgado pelo Betel, nas redes do Betel, também nas redes da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, o nosso abraço a Mariú, a você, a também todo o alunado, aqueles missionários que estão em campo também, que vão se identificar e vão ressoar um pouquinho daquilo que a gente vai comentar aqui. Realmente, há uns quase 30 anos a gente está nessa caminhada, graças a Deus, com outros irmãos e irmãs preciosos. Deus tem colocado ao nosso lado nessa batalha grande, que é fazer com que a palavra de Deus chegue à língua do coração das pessoas. Ele tem dado graça e nós temos progredido nisso. Ótimo. Eu me lembro que na sua vinda ao Betel, foi falado sobre as dificuldades e sugestões, orientações de Lutero, quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, e graças à sua indicação, eu fui lá no livro 8 da coleção da Este, que ele apresenta as dificuldades, né, e todo o labor que ele teve para traduzir. Eu me lembro muito bem que foi uma indicação sua. Muito obrigado. Ele faz um tratado sobre Dolmetschen, que é a palavra que ele usa para tradução, né? E acaba sendo o primeiro tratado sistemático sobre tradução. Na verdade, é um estudo de tradutologia, né? Muito à frente do seu tempo. Hoje, a tradutologia é uma ciência bastante estudada e desenvolvida. Mas naqueles dias de Lutero, quando ele documenta como faz a tradução da Bíblia para a língua alemã, que ainda está nascendo como língua, né? Ele teve que escolher um dos dialetos e eleger um deles para ser a língua alemã, e a partir dali se unifica a língua alemã.
nós temos ali um primeiro tratado sistemático. A partir dali, nós, da Sociedade Bíblica do Brasil, e assim como de resto das Sociedades Bíblicas Unidas, continuamos aplicando muito do que o Reformador e outros tantos também que se lançaram aí na aventura de traduzir a Bíblia. Não é uma aventura ficcional, é uma coisa séria, lidar com a palavra de Deus é sério, né? Todos nós usamos alguns daqueles princípios ainda, né? Como fazer Moisés falar alemão, né? Que eu disse que naquele dia devo ter dito isso. Hoje também a gente gostaria de ver Moisés falando pareci, falando Jamamade, falando Chavante, Xerente, e língua de sinais também, né? A Libras, né? Moisés tem que falar, Jesus tem que falar, a palavra de Deus tem que estar nessas línguas aí. Bom, ótimo. Bom, antes de chegarmos ao Brasil, né, como é que está a questão da tradução bíblica no mundo? A palavra de Deus já chegou a todos os povos? Ela chegou assim de maneira indireta, eu te diria, Emanuel, indiretamente já, mas não a todos. Eu vou apresentar alguma coisa para você, para os nossos teleouvintes aqui, justamente nessa perspectiva, né? Nós vamos fazer assim uma visão um pouco mais global primeiro, depois vamos pensar aqui no nosso país, né? Nesse tema que deve estar aí na tela de você. Está vendo bem o tema, Emanuel? Sim, aparece a missão de traduzir a Bíblia para as línguas faladas no Brasil, desafios, complexidades e perspectivas. Então, embora a gente vai falar um pouco mais do Brasil, esse é o foco, eu começo, e daqui a pouco, acho que é por aqui mesmo que a gente já vai passando, né? Veja só. Vou mostrar para você aqui, a propósito da sua pergunta, uma estatística das Sociedades Bíblicas Unidas, né? Você vê o logo lá, 75 anos, embora a primeira Sociedade Bíblica tenha sido fundada em 1804, lá a britânica estrangeira, como Sociedades Bíblicas Unidas, como esse organismo moderno, né, nós acabamos de completar 75 anos. Então, todo ano, uma ou duas vezes por ano, atualizamos as estatísticas de tradução. Sociedades bíblicas são o organismo responsável pelo maior número de projetos de tradução bíblica no mundo. Já há décadas tem sido assim. Isso é uma face até um pouco escondida, nós somos um pouco tímidos de falar disso. Há tantas outras agências bíblicas, graças a Deus, e nós cooperamos com todas elas, né? Mas se você prestar atenção nessa estatística aqui, tem lá quantas pessoas possuem as escrituras no seu idioma. E isso vem bem ao encontro da sua pergunta, né? Então, 5,7 bilhões de pessoas, estamos falando de um mundo com cerca de 7,2 bilhões de pessoas, né? Então, 5,7 já tem bíblias nos seus idiomas. Aqui estão todos os idiomas majoritários. É o francês, é o português, é o espanhol, é o russo, é o mandarim. Aqui, então, 5,7 milhões dos 7,2 já tem bíblias completas, tá? 825 milhões de pessoas têm só o Novo Testamento. Agora, 450 milhões de pessoas têm porções bíblicas. O que é a porção bíblica? Pode ser o Evangelho de João. Podem ser alguns capítulos de algumas cartas de Paulo, alguns salmos. É porque é assim que começa a tradução bíblica. Ela começa com uma porção. Às vezes você começa uma tradução com o livro de Ruth, livro de Jonas, são mais fáceis de traduzir. Você pode traduzir uma carta a Filemão, né? Que é para testar até a habilidade dos tradutores que são nativos, né? Agora, sem escrituras, que é exatamente a sua pergunta. Quem é que não tem escrituras? Quem que não tem a palavra de Deus no mundo? Bom, diretamente na sua língua, nesse momento, em 1º de janeiro de 2021, tá? Essa é a estatística. 254 milhões de pessoas ainda não têm. Isso não quer dizer que elas não conheçam nada, e aí que está a coisa. Porque elas não têm a Bíblia, as Escrituras, na sua língua do coração, tá? Mas elas têm, podem ter acesso
as histórias e a Jesus por meio de uma língua que elas entendem. Né? Então, é difícil responder assim claramente para você. Todos já têm, quem não tem, né? Porque quem compreende um pouco já pode ter acesso. Então, é um critério subjetivo. No mínimo, eu ia te dizer, é muito difícil responder com certeza se tem alguém que não tem nenhum acesso. E aí você vai ver do outro lado do quadro, se a gente observar aqui, né? Quantos idiomas tem escrituras? Então, são cerca de 7.300 línguas no mundo, né? Cerca de. Aí você vai ver que 704 Bíblias. Nesse ponto, eu posso ir para o próximo slide aqui. Eu já fiz uma transcrição, é mais fácil ler aqui. Qual que é o cenário linguístico no mundo? Olha, são aproximadamente 7.359 línguas. Um destaque, 242 línguas de sinais, já mapeadas e descritas. Ah, mas por que... Nossa, a gente não tem noção. Eu não tinha noção disso. Não, são 242 línguas de sinais. Até pouco tempo ninguém sabia esse número exato. Então foi feito um esforço muito grande do Fórum de Agências Bíblicas, Sociedades Bíblicas, tá? Wycliffe Bible Translators e outros, para encontrar esse número. Chegamos a 242. Alguns países têm mais de uma. No Brasil, nós falamos de Libras, língua brasileira de sinais. Não fale linguagem brasileira de sinais, que o mundo surdo fica muito penalizado com isso. Os acadêmicos também é língua brasileira de sinais, a Libras. Mas alguns países têm mais de uma. Tenta-se fazer uma unificação, né? Então, 7.359 línguas, Bíblias completas 704. Elas sobem num ritmo de 4 a 5 por ano. São projetos de longuíssima duração, 30 anos, 40 anos, pouco menos, às vezes. Novos Testamentos, algum trecho, 2.731 escrituras, faltam 3.924 línguas. São 3.924 línguas que impactam 254 milhões de pessoas. Aí você diz, mas elas podem entender uma outra língua. Sim, mas por que não fazer um esforço para mostrar o amor de Deus na língua delas, né? A gente fala de língua materna. É a voz doce da mãe que vem ao nosso ouvido nos ensinar os conceitos básicos da vida e vem nos trazer aquele amor, aquele carinho, aquela voz que a gente não esquece. Por isso fala-se de língua materna, é a mãe que transmite a língua, né? Então, vamos permitir que o amor de Deus, né, que na Bíblia é maior que o amor de mãe, chegue também às pessoas, esses 254 milhões de pessoas, nessas quase 4 mil línguas. E existem projetos iniciados nessas línguas, sim. Enfim, esse é o cenário linguístico mundial, Emanuel. Para quem está nos assistindo, olha o desafio. E por trás desse desafio tem um outro grande desafio, que é o estudo, né? Anos de preparo teológico, preparo linguístico, várias linhas. Então, antes de chegarmos ao Brasil, vamos supor que alguém que esteja assistindo, né, esteja sendo tocado e falando para si mesmo, com Deus, Senhor, eu quero contribuir para diminuir essa estatística. O que seria necessário? Um jovem, ou melhor, um jovem procurando o Paulo Teixeira, ao final de uma palestra, fala assim, Pastor Paulo, eu quero ser um tradutor da Bíblia. Que conselho, que recomendação o senhor daria para esse jovem? Então, veja só, Emanuel, isso tem acontecido, né? Graças a Deus, Deus tem despertado vocações, viu? Não sou só eu falando, não. Temos várias pessoas que acabam sendo tocadas quando a gente fala de tradução. A minha recomendação é procurar uma agência de estudo, né, para começar estudando. Eu, em geral, recomendo ali a ALEM, né, Associação Linguística Evangélica Missionária em Brasília, são grandes amigos nossos, fazem um grande trabalho. Nós somos muito cooperadores. Muitas das escrituras que vocês estão vendo aqui, ó, do meu lado, elas
nascem a partir do trabalho de tradutores de Wycliffe, da Allen, né, de SIL, Sociedade Internacional de Linguística, que vem de Summer Institute of Linguistics, eu estudei com eles também. Então, a gente indica, olha, vai estudar na Allen, mas eu vejo que o Bethel também tem um pé nisso aí, né? Porque para você ser um tradutor bíblico hoje, e mais do que isso, um consultor de tradução, esse é o conceito moderno que a gente usa, tá? Não é mais como é que é? O indivíduo de fora da etnia que faz a tradução, mas ele dá o empoderamento, o ferramental, a orientação para que tradutores nativos, os donos da língua, eles façam a tradução. E o consultor, ele só consulta, ele orienta, ele guia, ele acompanha, tá? A tradução. Assim, um consultor pode tocar vários projetos ao mesmo tempo. É assim que acontece. Você quer ser um consultor? Vai estudar teologia é importante, línguas bíblicas é importante, missiologia é importante, antropologia, como a cultura é importante. Projetos de tradução aqui no Brasil e no mundo hoje requerem até etnomusicólogos. O que é um etnomusicólogo? É uma pessoa versada em música, é um musicista, mas que percebe como a música se desenvolve naquela etnia e aproveita o ambiente, né, a linguagem musical, a plataforma, né, da música para introjetar ali o evangelho, né, num espírito de cooperação com a etnia, de maneira a não trazer apenas os cânticos do branco para a etnia, mas deixar com que Jesus realmente toque naquelas tonalidades modais, né, próprias das etnias brasileiras, por exemplo. Então, etnomusicólogo. Aí você vai falar, mas eu preciso saber tudo isso para ser um consultor de tradução? Bom, você vai se fixar numa área, mas lá na Allen, por exemplo, ou num treinamento das sociedades bíblicas, inclusive da Sociedade Bíblica do Brasil, ou Sociedades Bíblicas Unidas, você vai ter uma visão geral. Só que você vai acabar se especializando em alguma coisa, né, para poder atuar. Nós temos aqui na Sociedade Bíblica, nesse momento, a Catherine Moura está terminando aí um doutorado em literatura bíblica. Então, imagine só, ela é consultora de tradução de quê? De Libras, consultora de tradução de Hunsrück, de Pomerano, alguns projetos que eu vou mostrar para vocês. Então, estude, vá buscar estudo. Escreva também para o Bethel, escreva para a Sociedade Bíblica, a gente coloca você em contato com as pessoas e vai encontrar uma maneira de você poder cumprir esse sonho, a sua vocação de ajudar a diminuir esse número aí. Faltam 3.924. Que você chegue em algum momento da sua vida e diga, olha, baixou aí eu cooperei com isso. Que beleza, né? Recentemente um casal se formou no Bethel, o Joel e a Dani, e eles estudaram no Bethel, foram para Além, se especializaram e hoje estão numa tribo começando um projeto de tradução de uma tribo indígena, né? Então, realmente é um percurso que, a princípio, pode causar esse impacto. Nossa, é muito tempo, tem que estudar. Mas como nós cremos, né, buscamos fazer com excelência, lidamos com a palavra de Deus e, com certeza, eu fico imaginando a experiência desses irmãos e irmãs que labutam nessa frente, o prazer que é. Eu fico imaginando o prazer de traduzir a primeira frase, sabe? Deve ser uma emoção muito grande, e depois de ver uma obra concluída, alguns até nem conseguem ver a obra concluída, mas saber que contribuiu é maravilhoso, né? Indescritível. Realmente eu quero contar até um exemplo aqui, daqui a pouco a gente vai ver na apresentação, de que tem toda essa emoção, para bem e para mal, traduzir a primeira frase. Não vou fazer um spoiler da apresentação, mas existe gente que ao traduzir a primeira frase, ninguém esquece mesmo. Vocês vão ver por quê. Daqui a pouco você vai ver na apresentação. Tá? Então vamos continuar aqui na nossa conversa, que
É bem interessante. A gente aprende muito, aprende todos os dias, Manuel. E a gente fica assim, pequenininho, precisa ser muito humilde, porque a obra é extremamente grande. Vamos Bom, tocar? então, por favor, vamos lá. Agora, vamos para o Brasil, né? Olha, eu falei de desafios, né, complexidades e perspectivas, né? Então, desafios tem alguns. Áreas remotas. A gente não pensa que áreas remotas são desafio para a tradução bíblica, mas são. E tanto a área remota ali que está... Olha, recebi hoje um pessoal lá dos ticunas, né, falando para nós lá de uma dificuldade de atingir um outro povo que está... É uma área assim, relativamente já desenvolvida em termos de Amazônia, né? Mas como é que eles chegavam lá e tal? Então, um contato com a gente, áreas remotas. O Brasil não é um país, é um continente, né? E nós temos ali dificuldades para atingir todos. Áreas metropolitanas são igualmente difíceis. Existem lugares impenetráveis nas áreas metropolitanas. Você falou que nós somos vizinhos, né? Um chegar à casa do outro passa por várias áreas aí meio impenetráveis. No Rio de Janeiro também. Os grandes centros urbanos são grandes desafios, as periferias, as comunidades, né, bolsões de pobreza. E como é difícil. E tem gente ali, envolve tradução bíblica, envolve. Até do português, que às vezes não é bem compreendido numa tradução mais elevada, precisa de algo mais simples, né? A diáspora, hoje, é também uma dificuldade, um desafio, né? Nós estamos recebendo aqui, toda semana, algumas centenas de refugiados. Isso ainda acontece. Inclusive lá da Síria, do Oriente Médio, né? Mas existem também os não refugiados, aqueles que vão tentar uma outra oportunidade na vida. Aí da América Latina nós recebemos irmãos, irmãs, pessoas que vêm da Bolívia, que vêm do Peru, vêm do Haiti, ainda tem muita gente vindo do Haiti, né? Da Venezuela, se você pensar ali em Roraima, o que virou? Aumentou a população em 20%, 30% em questão de meses. Como é que ficou a língua nesse caso? Né? Como é que ficou a língua? A gente vai falar de hibridismo, né? Bilinguismo. Esse também é um desafio, né? Questões legais, você não pode entrar em todas as áreas. Existem áreas em que você não pode. A FUNAI e tudo, e tem seus motivos. Eu não estou meramente criticando e dizendo, olha, tem que esquecer toda essa legislação. Não, nós temos que trabalhar dentro da legislação para poder cumprir aquilo que é o mandato de Jesus Cristo também, todos terem acesso ao Evangelho. Recursos humanos e financeiros, e creia-me, nesse momento, a maior dificuldade são os recursos humanos, não os financeiros. Quando você fala assim, olha, quem sabe algum jovem, alguma pessoa sente no coração que pode servir nessa área, recursos humanos. Há espaço. Há muitos projetos em aberto precisando de ajuda. E financeiros... Sempre há vagas, né? Sempre há vagas. E a gente de coração bom, a quem Deus deu posses também e talentos financeiros, querendo contribuir. Ações descoordenadas, é uma tristeza reconhecer isso, mas existem ainda. O que é uma ação descoordenada? É um grupo fazer tanto segredo que está trabalhando com uma etnia que não sabe que um outro grupo, a 50 quilômetros ali, está trabalhando também secretamente com a mesma etnia. E aí você duplicou esforços, né? Você não conseguiu falar com ninguém, mas aí aparecem... Já aconteceu aqui, esses dias aconteceu. A pessoa diz, eu estou terminando o Novo Testamento e tal, e outros, não, nós terminamos. E aí a ideia foi, conversem entre vocês, porque é a mesma língua. Quer dizer, uma língua com uma estrutura, um número tão pequeno de falantes, já vai sair com a igreja dividida, né? Com 2 escrituras. Mas acontece isso ainda, dá bem menos do que antigamente, porque as agências cooperam mais, mas acontecem ações descoordenadas, né? Igrejas monolíngues, a que eu me refiro? Eu me refiro àquelas igrejas que dizem para você, como já dizem para mim, você talvez já tenha tido essa experiência, mas o português é o suficiente. Para que levar, né, a Bíblia em outra língua? O português, eles que aprendam português. É mais fácil aprender português do que traduzir. Por um lado é verdade. Por outro lado, né,
eu tenho a Bíblia, né, eu não fiz nada para ter a Bíblia traduzida na minha língua. E ela veio e soa tão gostoso. Se alguém me desse uma Bíblia em mandarim, idioma que eu não domino, admiro quem domina mandarim, eu não domino, põe na mão dessa pessoa aí, que está dizendo, não, eu prefiro a minha Bíblia em português. Bom, mas você tem a Bíblia em português. O outro que não tem, gostaria de ter. Né? Então, esse esforço, o Nelson Mandela falava, né? Você quer fazer com que uma pessoa entenda aquilo que você está dizendo, diga numa língua que ela entende. Agora, você quer chegar ao coração dela, fale o que você tem a dizer na língua do coração. Pois Jesus quer chegar ao coração das pessoas, na língua dela. Por que não? Eu tenho na minha, não sejamos egoístas, vamos ajudar os outros também. Então, aqui alguns desafios, viu, Emanuel? Não sei se você se identificou com algum deles em especial. Inúmeros. Questão de recursos humanos, né? Sempre falta trabalhadores para a seara. Muitas vezes a gente foca mesmo tão somente a questão financeira. Algumas vezes, sim, de fato, né? A gente tem a carência financeira, Deus levanta, mas falta muitos obreiros, né? Aqueles obreiros com o coração mesmo na obra, dispostos, querendo estudar, se dedicar, e é realmente um desafio que a gente vive também na nossa escola. Né? Aliás, não só na nossa escola, nas nossas escolas. Né? Eu converso com muitos colegas de outros seminários, diretores, professores, e a gente percebe isso, né? Dificuldade. Infelizmente, a gente vive uma geração, eu acho que isso acaba desembocando muito na questão da tradução, que é a coisa para ontem, né? Um exemplo assim, talvez bobo, mas eu acho que reflete muito a nossa geração, né? Recentemente o WhatsApp agora tem uma opção de agilizar a fala, né? A pessoa está lá falando, daqui a pouco coloca no mais rápido, a gente não dá nem com paciência mais de ouvir uma simples gravação de alguém mandando uma mensagem de 2, 3 minutos, a gente quer correr. Né? E isso acaba trazendo também para o contexto da igreja, da formação, da tradução da Bíblia. Não, como assim? Passar 40 anos traduzindo? Eu nem vou ver o resultado. Existem projetos que a gente pegou aqui, eu peguei, estou terminando, a nossa equipe vai terminando, outros a nossa equipe vai começando, eu não vou ver o fim. Eu tenho certeza disso e vejo com muita tranquilidade, né? Porque o evangelho é o quê? De fé em fé, de geração em geração. A própria palavra já prescreve, preconiza e diz, é assim mesmo, é a realidade. Então, dentro da nossa limitação humana e com as nossas limitações, a gente vai servindo conforme Deus vai nos permitindo. Mas, enfim, aqui são alguns dos desafios, né? Eu sumarizei aqui estes e já fica aí de gostinho para a gente falar o que é o Brasil, né? O Brasil é o Brasil Babel, né? Eu entrei com uma dificuldade bem clara que hoje eu enxergo, né? Quando eu entrei no seminário. Uma das perguntas que eu fiz logo no início: para que eu vou estudar o grego e o hebraico? O grego bíblico, que não é mais um grego falado, não sei o quê, que coisa mais irrelevante e tal. E eu me lembro como se fosse hoje o meu professor, na sua experiência, né? Com muita piedade e graça, ele falou assim: Manuel, vamos caminhar, estude, e daqui a um tempo você volta para mim e me diz se você continua pensando assim. E graças a Deus, depois de estudar e perceber, né, as dificuldades, as questões linguísticas, né, as nuances das palavras e tal, aí eu cheguei para ele e falei assim: ainda bem que o senhor não levou em consideração aquela ignorância da juventude, né, e hoje eu compenso completamente diferente. Né? Então, quantos não acham isso, né, a questão do português, né, para quê? Tal. E nem aquele ímpeto, né, Emanuel, dos alunos de grego, eu estou me referindo a mim mesmo, né? Eu comecei a estudar grego, eu tinha lá os 14, 15 anos, hebraico também, era muito jovem. E eu acho que na segunda, terceira aula de grego eu já estava corrigindo Almeida, sabe? Ele errou aqui, ele errou ali.
essa arrogância, ela termina logo quando a gente começa a lidar com as questões sérias da vida, inclusive a tradução, né? Então, fazer crítica a uma tradução é muito simples até a hora que você pega uma para fazer, especialmente num contexto de línguas minoritárias, línguas pequenas, né, em que você não tem instrumental, você não tem gramática, você não tem a fonologia bem descrita, você não tem um dicionário, você vai ter que montar tudo. A partir dali você fica bem, bem humilde, fica bem quietinho e dá glória a Deus por cada verso que as pessoas começam a traduzir. Você vê nascendo aquilo. É um parto, realmente. É um parto, uma gestação e um parto. E precisa muito da graça de Deus. Eu estou compartilhando isso com você e tenho muito boa vontade em compartilhar, não me entendam mal, porque a gente passa por esses processos e vai amadurecendo. Não cheguei lá ainda, né? Não cheguei, mas cada dia a gente aprende um pouquinho. E nesse ambiente de traduções, um precisa muito do outro, ajuda do outro, e é cooperação. Aí esse quadro, se você me permite mostrar aqui, é claro. Um Brasil Babel. Brasil Babel. Esse aqui é um quadro do Bruegel, lá da Holanda, né? Ele fez isso no ambiente aí de renascimento, saindo da idade medieval para o renascimento, e é o Babel, né? Ele fez isso aí. Nós estamos no Brasil Babel, não é um Brasil confuso, mas em termos linguísticos, nós temos, esse é o cenário, muitas pessoas não sabem disso. Qual que é o cenário linguístico no Brasil? Nós temos o português, sem dúvida, né? Para aquelas igrejas monolíngues que às vezes nos questionam, para quê? Né? Mas o Brasil é isso aqui também. 180 línguas autóctones ou indígenas. Autóctones são línguas que nasceram no país ou que já estavam aqui antes da chegada dos europeus, né? Então, 181, mais 300 línguas alóctones, mais D, né? O que é alóctone? São línguas que vêm de fora com os imigrantes e que permanecem tendo a identidade de língua, porque elas são faladas e cultivadas num grupo. É o caso do vietnamita, né? É o caso do japonês em alguns recantos ainda. Lá no interior do Pará, se você vai para Tomé Açu, você vai encontrar uma grande colônia japonesa. Plantadores de pimenta, cultivam e falam o japonês. Aqui, comunidades em São Paulo, a gente tem, né? Você tem línguas alóctones, você tem língua cigana, língua invisível. Nós vamos falar sobre o projeto de tradução da língua cigana. Línguas de imigração. Inclusive, duas línguas que são faladas aqui no Brasil e que já não são faladas na Alemanha ou naquelas regiões, tá? Nós estamos trabalhando na tradução da Bíblia para essas línguas aqui no Brasil, o que tem despertado interesse no Brasil, inclusive na Europa, porque remonta aí a 2, 3 séculos atrás, mas são vivas, são faladas aqui no Brasil. Então, veja, o cenário é complexo, e para acabar de complexificar o cenário, você tem a língua de sinais, que é Libras. Para você ter uma ideia da dificuldade que é traduzir para Libras e entender o mundo surdo, a tradução da Bíblia, está saindo a primeira Bíblia completa em língua de sinais no mundo, com American Sign Language, a língua americana de sinais. As primeiras conversas sobre traduzir uma Bíblia completa em língua de sinais americana começou há 50 anos. E trabalhos efetivos começaram há 30 anos. E 32 anos depois saiu a Bíblia, foi lançada. Então imagine a complexidade que é isso. Claro, eles foram desbravadores, né? Hoje existem metodologias que convivem, que dialogam. Eu até vou mencionar alguma coisa para vocês. São bem-vindas, eu já vou adiantar isso. São bem-vindas porque não é assim que o povo, ou a etnia, ou o grupo vai ter a Bíblia só quando a tradução dela toda estiver feita. Não. A Bíblia ela vai sendo gestada, traduzida, no seio da comunidade. E trechos, e pedaços, e histórias já são compartilhados e testados ao longo de toda a tradução. Assim como a própria Bíblia nasceu. Se você pensar na transmissão do texto, nós temos o privilégio de hoje ter a Bíblia completa na mão.
E nós, às vezes, criticamos Israel no deserto. Mas por que eles não perceberam isso? Nós temos o benefício de conhecer a história e as consequências e os desdobramentos, e às vezes incorremos nos mesmos erros. Imagina se não tivéssemos a história toda, um Cristo, um evangelho da graça para nos perdoar e nos levantar quando nós caímos também. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? O cenário linguístico no Brasil é um cenário bastante complexo, bem mais complexo do que aquela pessoa que pensa que, nós temos o português, e ponto, e pronto. Né? Eu acredito que é mais uma informação que pega, se não todos, mas a grande maioria, assim, completamente desprevenido, né, dessa informação. Porque o Brasil fala português, ponto. Olha a quantidade de línguas que há no Brasil, né? Somando com a questão cultural. Você falou de formação, né? No seminário a gente tem uma disciplina chamada Antropologia Cultural, que trata justamente dessas questões, né? Dessa complexidade toda nesse conjunto de abordagens de um povo, de línguas e tudo mais, né? Então, todas as ciências bíblicas, inclusive a antropologia cultural, ela vai ser muito importante para a missiologia. Elas são servas da Bíblia, a missiologia também, né? Você pega lá os clássicos, né, da missiologia, que envolvem aspectos culturais, um Don Richardson, né? E começa a ver ali os pontos de contato das culturas. Isso acontece direto na tradução, que a gente está mexendo assim num coração da cultura, que é a língua, né? Eu sou o que eu falo, né? E a maneira como eu falo condiciona meus pensamentos também. Então, é muito, muito interessante. Vamos passar aqui para frente algumas complexidades, né? Antes dos exemplos reais que eu vou trazer aqui. A cultura oral, ela está presente na maioria dos nossos projetos e das nossas etnias. A cultura é oral, ela não é pictórica, você não vai lá desenhar, registrar a sua cultura, as suas histórias, você memoriza e passa dos ancestrais para as gerações mais novas e assim sucessivamente. Então, a cultura oral. Tanto que nos leva hoje a conceitos de tradutologia oral. Você pode fazer traduções que são meramente orais da Bíblia, sem ter necessariamente um registro escrito, pelo menos de algumas histórias. Mas a oralidade é algo muito importante, então isso é complexo. Línguas ágrafas, isso eu já mencionei, né? As línguas não têm o alfabeto, né? Não tem o alfabeto, e mesmo quando tem algum tipo de aproximação possível com o português, no fim você vai descobrir que os sons daquela língua são muito diferentes do português. Né? Para ficar assim num exemplo muito fácil para todos nós entendermos, é só você ver que o TH do inglês não existe no português, né? Você tem que pôr a língua no dente aqui em cima para chegar num... não tem, é difícil pronunciar. Mas a mesma coisa acontece com as línguas minoritárias. Existem fonemas, tem lá, e que não tem no português, e vice-versa. Por isso que a dificuldade de pronunciar certas coisas, né? Você precisa... Na língua ágrafa, você tem um esforço enorme para estabelecer um alfabeto, e às vezes o alfabeto, eu vou mostrar isso para vocês, é um grande desafio e um empecilho para que as pessoas aceitem aquela língua, né? Nós temos também a resistência à transmissão. Resistência à transmissão de quê? Resistência à transmissão dos conceitos da língua, de uma geração a outra e para o próprio tradutor. Então chega uma pessoa lá e fala assim, me ensina a sua língua, como aconteceu no Xerente, né? Com o pastor Gunther Krieger, né? E está nativo ainda, está velhinho, está nativo, está formando uma outra pessoa agora para assumir a liderança, né? Nós estamos cooperando com eles, como sociedade bíblica. O pastor Gunther, com a dona Wanda, há 55, 60 anos atrás, chega lá entre os Xerentes, no Tocantins, e fala, me ensina a sua língua. Os índios, muito desconfiados, falam assim, não é a gente que tem que aprender português, para que eu vou ensinar a língua? Né? Mas no fim ele foi com
muita humildade, muita persistência, aprendeu xerente, num tempo em que ainda era o branco que traduzia, né? E já começou a exercitar esse conceito muito à frente do tempo do que se fazia na época, de colocar os próprios indígenas, os donos da língua, a traduzir junto com ele. E saiu uma beleza de tradução. O Novo Testamento levou 49 anos para ser publicado. Foi publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Agora avançamos no Antigo Testamento com eles. E olha que coisa fenomenal, né? A tradução enraizou na cultura. E hoje você não pensa no povo xerente sem a Bíblia, sem as histórias de Jesus. Então, mas existe resistência à transmissão no começo. Vou trazer um exemplo aqui depois. Microgrupos linguísticos, grupos com menos de 10 pessoas falantes da língua. Vou fazer uma tradução bíblica para menos de 10 pessoas? Existe um caráter de urgência nisso, né? Não dá para você pensar, você tem que racionalizar a coisa e dizer, tá, eu vou fazer então um resumo de João, vou traduzir alguns capítulos, o cerne do evangelho, do plano da salvação, o que eu vou fazer? Microgrupos linguísticos. Existem línguas, Emanuel, em que você tem 2 falantes, tinha 3, aí tem 2, são 2 homens. Aquela língua acabou. Acabou. 2 mulheres, acabou. Não tem descendente, acabou a língua. Quando morre uma língua, morrem alguns conceitos. Você imagine se o português morre hoje, no mundo inteiro, a palavra saudade deixa de existir. Aí você fala, é uma perda, porque esse jeito de falar saudade é só de nós aqui no Brasil e no mundo lusófono, né? Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Então, nós perdemos. Por isso a importância aí de valorizar as línguas. Existe o hibridismo e o bilinguismo. Como é que você vai ensinar uma língua, vai fazer uma tradução num ambiente em que 2 ou 3 línguas estão mescladas, né? Então a gente já fala aqui no Brasil, especialmente nas áreas fronteiriças, de portunhol. Já ouviu isso, né? E a gente, quando se comunica em espanhol, normalmente fala em portunhol, né? Mas nos Estados Unidos existe o Spanglish. Foi até tema de filme, né? Spanglish. Espanhol misturado com inglês. Vamos fazer uma tradução de uma Bíblia nesse idioma? Não sei, mas esse é o idioma das pessoas. Como é que a gente faz isso? Quando a pessoa já nasce numa cultura e consegue aprender 2 línguas, né? É uma beleza. Por exemplo, os codas, né? Coda, o que é o coda? É o child, né, of a deaf adult. Então, é o filho de um adulto surdo. Só que ele é ouvinte. Ele já vai crescer bilíngue. Ele vai aprender a língua de sinais e vai aprender também o inglês, ou vai aprender o português, o espanhol. É uma beleza, um coda. É uma pessoa rara, porque ele já nasce sem sotaque em 2 línguas. E ele pode fazer a ponte perfeita entre elas. Então, uma bênção, uma pessoa assim. Então, agora, nesse caso, eu estou ilustrando, bilinguismo tem sua virtude. O hibridismo é um grande desafio, é uma complexidade. Você falou, eu me lembrei, nós temos um ex-aluno surdo que foi formado recentemente no Betel, que ele e a esposa são surdos e tem uma menininha linda, não surda. E recente, agora, eles tiveram um filho, eu acho que deve ter 1 aninho, eu não sei, não tive contato, né? Então, seria essa garota, né, que tem essa vivência no mundo das libras e no mundo da fala do português, né? O surdo não trata, é bom entender isso do mundo surdo, ele não trata a surdez dele como uma maldição ou um defeito. É uma característica. Se você pergunta para um surdo como é que vai ser o céu, né, se ele vai ouvir, ele diz, não, todos serão surdos. Ele acha assim, no céu, quando tiver toda a bondade do Éden, né, a beleza, a perfeição do Éden restaurada, todos serão surdos. Porque ele acha que é uma característica, não é um defeito.
Aquela história de falar assim, é defeituoso, querer curar o surdo. Né? Tudo bem, respeitemos quem tem uma vertente dessa, mas não, aproveite essa característica, como dessa menina que você está mencionando e de outros, inclusive adultos que eu conheço, que são codas, né? Cresceram bilíngues em Libras e português, eles são uma ponte maravilhosa para o mundo surdo, porque são aceitos perfeitamente no mundo surdo e podem nos ajudar muito. Mas, enfim, isso são algumas complexidades. Veja como é que vai longe essa conversa, né? Aí você vai me perguntar, inteligência artificial aplicada à tradução, já temos bons exemplos, né? Temos gente muito boa tentando utilizar isso aí. Assim como você já tem tradutores, o Google Translator, você vê aí, mas faz uma certa bagunça em termos técnicos, né? Que já até melhorou, né? Antes, no início, era bem mais grosseiro, bem pior, sim, né? Sim, o DeepL e outras ferramentas, elas estão se aperfeiçoando no dia a dia. Agora, para as línguas minoritárias que não têm interesse comercial, porque Google e DeepL e outras ferramentas trabalham com interesses econômicos também, tá? Vender coisas e tal. Línguas minoritárias não vão aparecer. Então vai ser mais complexo. Aí você precisa ter a boa vontade, as orações, as ofertas, as vocações, né, dos irmãos. Então é quase lá, mas só que não. No caso das línguas minoritárias, você não tem esse benefício. Em algumas línguas africanas, nós estamos num projeto aqui enorme de 1 milhão de Novos Testamentos, Salmos e Provérbios para a África. E boa parte deles em línguas nacionais africanas. E eu me admirei muito, nossa equipe de publicações, aqui esses dias, querendo compreender uma troca de e-mails de colegas lá das sociedades bíblicas africanas, no Quênia e Tanzânia e Congo, Ruanda também. Esses dias colocaram no Google Translator, em Quênia, Ruanda, e sabe que o Google suportou Quênia, Ruanda e traduziu. Por quê? Porque já é uma língua com milhões e milhões e milhões de falantes em vários países. A mesma coisa para o Swahili. Mas é difícil pensar que o Guarani Mbiá e que o Kaingang vão ter o suporte num tradutor desses. Então, inteligência artificial, para aqui ainda, acho que ainda está distante. A menos que as agências bíblicas, e nós temos trabalhado nisso também, para facilitar e agilizar um pouco, acelerar, nós falamos, né? Sem essa pressa própria do mundo moderno, acho que não podemos entrar nessa pilha, mas agilizar um pouco, acelerar um pouco sempre que possível, e você vai ver que a gente já está acelerando. Mas eu queria falar daquela sua expressão, dizer assim, a emoção de traduzir a primeira frase, né? O primeiro versículo, como é que é isso, né? E agora, José, né? Então, existem algumas dificuldades para consultores, encontrados por consultores e tradutores no campo da tradução. E é bem o caso aqui, Emanuel, e você que está nos acompanhando aí na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo. Lá no interior do México, uma equipe esteve várias semanas recebendo treinamento de uma etnia, uma comissão de tradutores de uma certa etnia. Estiveram com um consultor por semanas recebendo treinamento para começar a traduzir a Bíblia. Então, eles receberam noções do que é uma tradução, um pouco de história de como a Bíblia chegou até nós, o que é a Bíblia, e exemplos de como traduzir. E aí chegou aquele momento que você mencionou, aquele momento de traduzir a primeiro versículo. E foi esse aqui, Jesus disse. É só essa frase aqui. Então, o consultor pergunta para aquele grupo tão treinado, já praticamente é o momento da formatura deles para começar a fazer o trabalho. Olha, selecionei aqui um versículo fácil, começa assim, Jesus disse. Como é que se diz Jesus disse na língua de vocês? E o silêncio absoluto, Emanuel. Silêncio absoluto. O consultor começa a falar assim, mas eu conversei com vocês durante 3 semanas, nós aprendemos, é fácil. Como é que se diz Jesus disse? Vamos lá. Aí
ancião do grupo, diz, tradutor, Jesus, quando disse estava em pé ou estava sentado? E ele começa a perceber a dificuldade que é traduzir para aquela língua. Porque naquela língua existe um marcador linguístico, e se a pessoa está em pé ao falar, é um disse de um jeito. Se está sentado, é um disse de outro jeito. Aí ele teve que intuir, porque isso não está, a marca disso não está no grego, nem no português. Os professores naquele tempo, eles falavam sentados. Tá, então vamos assumir, é uma decisão arbitrária, mas ele teve que tomar, senão o trabalho não ia adiante. Vamos assumir que Jesus estivesse sentado. Como é que é? Sim, mas Jesus falou alto ou ele falou baixo? E assim foi. Então veja só o estranhamento que é na hora que você de fato mergulha na língua do outro. Você precisa ser uma ponte, o tradutor é uma ponte, ele transporta, e o consultor de tradução precisa fazer o papel dessa própria ponte, passando por experiências dessas. Então, nem sempre a tradução do primeiro trecho é uma experiência tão agradável, mas sempre ela será edificante, se a gente aprender com ela, né? E é claro que esse aqui é um exemplo extremo, e aquela tradução já está feita e terminou, mas isso ficou na história da tradução. Fosse hoje, viraria um meme, né? Mas não foi o caso, ficou só na história. Como é que você traduz eis o Cordeiro de Deus numa cultura em que não se conhece cordeiro ou ovelha? Ou mesmo, nem um bode, nada disso. Você não conhece um ovino, né? Então, na Amazônia, vamos colocar assim, em termos de Amazônia, tá? Não necessariamente brasileira, mas essa Amazônia que cobre aí vários recantos dos nossos países vizinhos, né? Eis o Cordeiro de Deus. Como é que você traduz isso, né? Então, você não tem cordeiro lá no meio da mata. E a solução foi explicar o que é o cordeiro para aquela etnia. E a etnia diz assim, mas nós temos um animal aqui, porque o que o cordeiro faz? Ele dá a sua vida pelo pecador, né? Ele corre o risco, ele dá a sua vida, ele se deixa sacrificar pelo pecador. Essa é a leitura levítica, né, do sacrifício vicário, substitutivo, que é confirmado lá pelas lentes do escritor aos Hebreus. Quando isso foi explicado ao grupo, o grupo falou assim, olha, tem um animal aqui, que quando a onça vem pegar, e ele está com os filhotes, o animal fica para trás para os filhotes poderem escapar, e a onça pega ele, a anta. Então, naquela cultura, naquela situação, eles decidiram não mudar a palavra, mas eis a anta de Deus que tira o pecado do mundo. Veja a complexidade. Aí você vai dizer assim, isso é um sacrilégio, uma heresia, né? Claro, se você não olha com olhos missionários dentro do contexto que nós estamos falando aqui, alguém corta uma frase dessa e fala, nossa, mas que coisa, né, conspurcação, contaminação da palavra de Deus, né? No ambiente missionário, você precisa ter essas perspectivas, né? Então, são histórias que a gente vai colecionando, não necessariamente felizes ou legitimadas, mas, enfim, são possíveis para que o povo entenda que alguém deu a vida pelo outro. Então, isso aqui para te dizer, e agora, José, né? E agora, Emanuel? O que você diz? É importante ouvir isso, porque talvez alguém que esteja assistindo pense que, não, mas é tão simples traduzir, né? Uma coisa lógica, você pega, um símbolo gráfico, transforma por outro símbolo e tal, e é muito fácil, é muito lógico, né? É muito matemático. Isso. Mas ouvir isso, eu acredito que está ampliando, né, a mente, a visão, para mostrar o nível de complexidade que os tradutores têm para manter a fidelidade ao texto e também tornar inteligível para aqueles que irão receber a palavra de Deus sem cometer sacrilégios, né, usando essa palavra, né? É realmente muito difícil. Por isso que uma tradução literal formal, ela se torna impossível em algumas línguas. Entre os tuaregues, lá no Chad, no centro da África, a África saariana,
né, no Saara. Você não tem neve, né? Limpa o meu coração, ele ficará mais alvo que a neve. Você não tem neve. Como é que você vai fazer isso para o Tuareg, né? Mas eles têm várias palavras, têm 50 palavras para areia. Nós temos areia, né? Eles têm umas 50 palavras para areia. E existe uma areia que é a mais branca, mais branca, mais branca, mais branca de todas. Então ali está escrito, purifica o meu coração, lava o meu coração, ele ficará mais alvo que a areia, que é mais branca, mais branca, mais branca de todos. Porque o ponto ali não é a neve, não é o elemento, é a metáfora. Então, se você captou o pensamento, a mensagem vai chegar ao coração deles, ao ouvido primeiro e ao coração da maneira apropriada. Esses são exemplos que vêm do campo da tradução e que nós podíamos ficar horas aqui falando, mas eu queria falar de algumas outras complexidades. Esse povo reunido ali, povo bonito, né? Você pode pensar de onde eles são, né? São da Europa, eles são alemães, o que eles são? Nórdicos, eles vieram de lá. A partir de 1824, começaram a chegar no Brasil e é o povo pomerano. Hoje estão espalhados no Rio Grande, concentrados no Rio Grande do Sul, Espírito Santo e também Rondônia, que recebeu um grande afluxo de imigrantes gaúchos e capixabas. Rondônia também tem. Esse povo fala uma língua que já não é falada lá de onde eles vieram. Aliás, era um país lá quando eles saíram de lá. É um país entre Polônia e Alemanha. Hoje não existe. Hoje está o território alemão, pedacinho na Polônia. Eles estão aqui no Brasil, tá? Falando pomerano entre eles. Com algum tipo de escrita? Nenhum. Essa é uma língua oral e sempre foi oral. Então, aqui no Brasil, a doutora Úrsula Wiesemann nos ajudou muito estabelecendo uma escrita. Aí gerou uma confusão, uma incompreensão. Inclusive, uma crise entre os pomeranos. Eles não escreviam, mas agora estão escrevendo. E a Úrsula Wiesemann, ela decidiu aproximar a escrita do português. Então, onde em alemão, normalmente você escrevia SCH, Schneider, né? SCH. Ela pôs um X, porque é o som de X. Para aproximar do brasileiro, porque o pomerano daqui se desenvolveu aqui no Brasil. E isso gera dificuldades. Nós agora já evoluímos na conversa, e recentemente, semana passada, eu soube que há uma grande vontade deles em estabelecer e conversar entre os grupos, os mais germanistas e os mais brasileiros, né, brasilianistas, que estão a favor de aportuguesar, conversar e estabelecer uma escrita. Mas, por enquanto, qual é a escritura que vai fazer sucesso entre eles e que vai tocar no coração deles? É a gravada. Então, nesse momento, simplesmente publicar alguma coisa causa dissensão e divisão. É mais sábio gravar até que isso esteja resolvido. Aqui são os carajás. Existe projeto de tradução da Bíblia com eles há mais de 60 anos. Várias comissões, faltam 17%, 18% do Antigo Testamento para traduzir, está um pouco empacado nesse momento. Mas a língua carajá tem uma característica. Quando é uma mulher falando, ela fala de um jeito. Quando é um homem falando, ele fala de outro jeito. E você vai traduzir o livro de Ruth. E eles dizem, é a história de uma mulher, deve ser uma mulher contando. Mas nós não sabemos. Você não faz essa pergunta sobre o narrador. E aí eles dizem, é uma mulher, então você tem que mudar toda a estrutura da narrativa para pensar que é uma mulher falando. Porque é a história de uma mulher. A mesma coisa em Esther. Quando você não sabe quem é o narrador da coisa. Então, são complexidades das línguas. A gente não pensa muito nisso. Kalon Tibi, a língua cigana. É língua Kalon, tá? Aqui é um grupo de pessoas, alguns dos quais eu conheço. A língua Kalon é uma língua invisível, mas nós temos aí 500 mil a 1 milhão de falantes no Brasil. E é uma cultura fechada. Até que eles começassem a ensinar uma pessoa, um missionário, a falar a língua, demorou anos para estabelecer uma confiança. Uma vez estabelecida a confiança, começou uma grande disseminação do evangelho entre eles e muitas conversões.
muitas conversões. Em música, eles são muito musicais, né? Então, colocar a palavra, o Pai Nosso, por exemplo, colocar o Salmo 23 em música e ensinar isso ajudou muito na divulgação do Evangelho entre os calons, comunidades fechadas. Aqui são calons, isso aqui foi no dia do lançamento do Evangelho de Lucas, uma comunidade aqui próxima em Itapevi. Então você tem ali, olha as vestimentas, a alegria. Esse é o povo cigano. Nós tivemos um missionário, me fugiu o nome dele, ele é lá da Bahia, que faz um belo trabalho com os ciganos. Tá. Né? E ele apresentou um pouco também dessa questão da cultura e tal, da língua, né? Isso. E também é algo que foge da grande maioria, né? Saber que tem uma língua específica que é oral, né? Tão somente oral, e como alcançar o evangelho para esse povo e a Bíblia, né? Para esse povo. Realmente é um desafio. Exatamente. Mas esses... Mas eles estão desculpa, mas eles estão na categoria dos pomeranos também, só da oralidade? Não, eles gostaram de ver a escrita, no caso deles, até porque já na Espanha, tá, na Península Ibérica, havia um Novo Testamento traduzido e escrito para a língua cigana da Península Ibérica há uns 150 anos. Então, eles admiram, porque eles aprendem português e aprendem a ler, vão a escolas, mas a língua falada em casa, entre eles, né, é a língua cigana. E a língua do culto, a língua natural do culto é a língua cigana. Então, essa barreira da escrita ali entre eles, nós não temos observado. Ela foi observada ali entre os pomeranos por causa desse grande embate entre os germanistas que se identificam com a cultura alemã, com a própria Deutsche Sprache, né, que é a fala alemã, e a escrita, e o português. Então foi isso. Aqui não tivemos, até esse momento, não tivemos grande dificuldade, não. Eles leem bem, memorizam muitas coisas e saem contando uns para os outros. Esse é o princípio. Então vamos passar aqui mais um pouco para frente. O Guarani Mbiá e o Nadeb é o termo para Deus, né? Que palavra que eu vou usar para traduzir Deus? Eu vou usar Tupã. Tupã é uma palavra ali do Tupi, né? Tupi-Guarani. Vou usar Tupã? Pois Tupã, no caso do Guarani Mbiá, não deu certo. Porque ligou muito ao sincretismo, aquele Deus ancestral e tudo mais, né? Então eles mudaram para Nosso Senhor, né? Ndejara, mudaram para isso. Mas no caso do Nadeb deu certo, porque na cultura existia um Deus, né? Não revelado, olha só, não revelado. Ninguém sabia nada dele, só que eles tinham uma palavra muito parecida com o Tupã. Então, naquele caso, o Deus desconhecido foi revelado por meio da tradução da Bíblia. Olha a antropologia trabalhando junto com a tradutologia, a cultura, né? Então, o termo para Deus. Isso acontece. Isso aqui é um menino, esse é um menino Guarani Mbiá. A gente tirou uma foto dele em 2005, quando fez a tradução da Bíblia, foi lançar a tradução da Bíblia em Guarani Mbiá, ali no sul do Paraná, numa aldeia lá. Para você saber, Emanuel, nós temos Guarani Mbiás aqui em São Paulo, né? Marcilac, ali na extrema zona sul de São Paulo, tem comunidades. Pico do Jaraguá também é Guarani Mbiá. Eles falam essa língua. Então a Bíblia está completa, Bíblia completa, traduzida na língua deles. Bob Dooley, nosso querido Bob Dooley, está velhinho, voltou para os Estados Unidos, e foi um dos pioneiros em permitir, empoderar que a comunidade fizesse a tradução da Bíblia. E que dificuldade ele teve no começo para convencer colegas, né, dele. Mas aos poucos foi mostrando que era o caminho, não era o branco, o estrangeiro que precisava aprender. Claro, ele fala muito bem, mas não é como a própria comunidade traduzindo, né? Vamos passar aqui. Esse jovem aqui é um Nadeb que viajou semanas para ir para o lançamento do Novo Testamento, Nadeb. E nessa canoinha aí chegou todo feliz da vida. Veio buscar o presente que ele mais apreciava na vida, que era uma escritura, o Novo Testamento, que ele sabia algumas histórias, queria saber mais.
Aí vamos lá. Hunsrück, o nosso alemão, unser Deutsch, eles dizem, o nosso alemão. Em alemão é Deutsch, né? E eles falam Deutsch. Aí você já vê que tem uma semelhança, mas tem uma mudança, né? Consistente, um câmbio consistente linguístico. Mas eles chamavam de nosso alemão. É o Hunsrück, ele está espalhado pelo Brasil. Aqui é uma equipe traduzindo e gravando lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria do Herval, na Serra, e continuam. Vamos terminar o Novo Testamento, se Deus quiser, nesse ano e no ano que vem será publicado, Hunsrück. Ele não é mais falado na Alemanha, esse idioma. Aqui são crianças, Hunsrück, crianças da Santa Maria do Herval, daquela região, com uma escritura na mão. Eles não tiveram grande problema com a escrita, não, porque sempre tiveram escrita, né? E eles estão lendo Aventuras da Bíblia em Hunsrück. Aliás, naquela comunidade, nós decidimos lançar, após conversar com eles, esses livrinhos trilingües. Primeiro, nas histórias, o Hunsrück, porque é a língua que falam em casa. Depois, o português, que é a língua que aprendem na escola também. E depois colocamos o Deutsch, o alemão, junto. Para quê? Porque é uma língua que vai servir para eles como ponte para a carreira profissional, e tudo mais. E, então, essa percepção nasceu da conversa com diretores de escola, pastores, dizendo, olha, as crianças aprendem em casa uma língua, chegam na escola, passam muito aperto, porque tem que mudar de um dia para outro para o português. Então, no livrinho mesmo, você já mostra que há várias línguas, que eles nascem nesse universo plurilinguístico, né, multilinguístico. Isso faz bem, então, para eles. Vamos avançar aqui. Libras. A Libras é o seguinte, a teologia fica evidente. Você não tem como esconder a teologia na Libras. Quando você traduz a Bíblia e diz assim, Jesus foi batizado. Jesus foi batizado. Você pode pensar imersão ou aspersão, né? Foi batizado. Vem na sua cabeça, você mentaliza isso. Em Libras é impossível. Você tem que fazer o gesto, se ele afundou na água ou se a água foi jogada na cabeça dele. A teologia fica evidente, aí você tem que fazer escolhas com a própria comunidade. A teologia para traduzir a Bíblia, né? A salvação, para alguns é assim, eu recebo, né? E para outros é assim, eu sou libertado. Existe uma teologia por trás do gesto. Esse aqui é um coral, é um coro, tem surdos e tem ouvintes ali, e foi num aniversário da Sociedade Bíblica, há um ano retrasado, isso aqui foi tomado lá. A gente vai aprendendo a lidar com isso e metodologias, tentando encontrar o caminho. Deixa eu falar do cenário da tradução no Brasil, daí a gente bate um papo. Para o português nós temos várias traduções, graças a Deus. Comparar traduções é algo que a gente deve sempre fazer, e agradecer a Deus por elas. Uma comissão tradutora pode ter sido mais feliz na captação do espírito do escritor bíblico do que outra. Então, comparar traduções, né? Sempre deveríamos consultar o grego, o hebraico, mas temos as traduções, vamos por elas também. 101 línguas autóctones, então são 7 Bíblias e 38 Novos Testamentos que temos. Essa estatística deve mudar nas próximas 2 semanas, já temos alguma coisa nova aí. Mais de 300 línguas. Nós temos as Bíblias digitais. As Bíblias digitais são um negócio maravilhoso. No aplicativo da Bíblia, você tem a possibilidade de encontrar facilmente, inclusive em áudio, né, o YouVersion, né? Somos grandes parceiros há muitos anos com eles. O pessoal de Osana Ministry também, Fé vem pelo ouvir. Você encontra os áudios de Novos Testamentos da Bíblia em várias línguas. Então, de certa maneira, o digital nos ajudou aqui. E língua de sinais, eu sempre coloco assim, viu, Emanuel? Nós estamos achando o caminho. Não há por que criticar quem esteja tentando fazer o trabalho. Não, como eu disse para você, você não espera traduzir a Bíblia toda para então sair evangelizando o povo. Não, você vai de pedacinho.
Você vai de pedacinho, você vai compartilhando, vai incutindo ou discutindo, semeando, né? Vai semeando os valores bíblicos, as verdades bíblicas no meio do povo ao longo do caminho. A mesma coisa na questão de língua de sinais. Nós estamos tateando e achando caminhos. E eu acho que há bom diálogo entre os grupos, a sociedade bíblica também, e estamos abertos aí a ouvir, a discutir, a conversar. Uns métodos são bem rápidos, outros são muito lentos. Os bem rápidos, às vezes você critica, não tem a qualidade necessária. Os muito lentos, você pensa assim, não vai terminar nunca e desanima. Encontrar o ponto de equilíbrio. Como é que você encontra o ponto de equilíbrio? Com o diálogo e a cooperação. Honesto diálogo e cooperação, porque a obra é muito maior do que todos nós. E aí eu vou aqui para soluções e perspectivas, pensando que o digital tem nos ajudado, ele está nos permitindo, nesse momento, gravar essa nossa conversa, que vai chegar a pessoas aí que podem compreender português aqui no Brasil, em outras partes do mundo, na África, e deve trazer algum tipo de ensinamento para essas pessoas. É o digital. Então, é isso aqui. Em outros momentos da história, Deus também permitiu que a tecnologia estivesse sendo usada a favor da palavra. Gutenberg é um exemplo disso, né? A própria invenção da escrita e tudo mais. Então, tá. Ferramentas de apoio. Temos muito mais ferramentas de apoio, desenvolvidas pelas agências bíblicas, né? Então, temos muitas ferramentas de apoio, tecnológicas, inclusive. Traduções orais. Temos aprendido a fazer traduções orais, não necessariamente com a escrita. Existe uma escrita de apoio, mas ela talvez seja publicada apenas oralmente. Impressão sob demanda para tiragens muito pequenas. Às vezes a sociedade bíblica aqui, temos rotativas enormes para tiragens, você faz rapidamente 20, 30 mil bíblias, mas seria um desgaste muito grande econômico fazer 200 exemplares, e nós recebemos, sim, pedido de 200 exemplares. O que nós fazemos? Fazemos com impressão digital, sob demanda junto com parceiros nossos. Então fazemos, sim, esse tipo de coisa, junto com parceiros. Fóruns de diálogo e coordenação. Estão mais intensos fóruns de diálogos e coordenação. O próprio convite que você fez para a Sociedade Bíblica do Brasil de estar aqui dialogando isso com você e com os nossos ouvintes aqui nesse momento, é uma prova disso. Nós estamos aqui num fórum, de certa maneira, aprendendo um com o outro e dialogando e coordenando coisas. E também para evitar aquela descoordenação que eu comentei uns minutos atrás, né? Para que dois ou três não comecem um projeto na mesma língua, sendo que tem 3.000 ainda para ser traduzidas. Existem agências de fomento e de formação. Então, o que o próprio Betel está fazendo aqui, de tirar algumas sessões, uns dias, para pensar tradução bíblica, na perspectiva de missões, é muito importante. É muito importante. E agências de fomento, sim, a The Seed Company, a Companhia da Semente, ela tem nos ajudado muito nos nossos projetos, trazendo para cada um de nós, assim, muita tranquilidade em que a gente pode fazer um projeto e eles dizem, olha, nós vamos bancar por 2 anos, por 3 anos. Eles encontram doadores, nós também vamos atrás, prestamos relatórios. Então, existem agências que estão nos ajudando. E você também pode ajudar, né? Você que está nos ouvindo aí, pense lá, a Sociedade Bíblica, ela não é uma organização rica, ela depende do auxílio da igreja. Ela foi fundada pelas igrejas, é mantida pelas igrejas, para poder tocar os projetos de tradução bíblica também. Igrejas engajadas na causa da tradução. Eu tinha comentado de igrejas monolíngues, né? Mas hoje isso, graças a Deus, que está em extinção. Porque eu vejo mais e mais igrejas, Emanuel, ligando aqui na Sociedade Bíblica e perguntando como é que eu posso ajudar no projeto de tradução. Eu mencionei alguns, tem muitos outros. E tem outros em que outros parceiros estão tocando, e eles pedem a nossa ajuda, a gente não sabe nem como fazer. Mas vamos tentar aqui, vamos orar, vamos começar a conversar. E igrejas, enfim, engajadas na causa da tradução. Para mim, as soluções e perspectivas passam por aqui, tá bom? Eu ia fazer essa pergunta, né, para quem está nos assistindo e fala assim, puxa, eu quero
Eu fiz a pergunta daquele que quer se envolver diretamente no trabalho da formação e da tradução. Mas a pessoa não tem esse desejo, não tem essa aptidão, não sei, mas quer se envolver de outra forma, sendo um parceiro financeiro, pode entrar, então, em contato com a Sociedade Bíblica. Olha, eu quero saber os projetos, como é que eu faço para ajudar? Como é esse caminho? Nós temos uma área aqui, tá? Que cuida desses projetos, né? E nós estamos abertíssimos a conversar com as pessoas, a mostrar para elas, apresentar o portfólio de projetos, de necessidades, e aceitamos o apoio. Você quer ser um sócio intercessor do projeto, você vai orar, então se compromete a orar, então vamos orar, agradecemos a sua oração. Você quer apoiar com um recurso, com uma oferta, nós aceitamos também. Basta entrar lá no nosso site, Emanuel, se você me permite, eu vou divulgar aqui, www.sbb.org.br www.sbb.org.br. Lá você vai encontrar contato e vai chegar aqui e vai para a mão da pessoa certa. E ela vai te dizer, olha, você pode ajudar aqui, você pode ajudar aqui, você pode ajudar. Você vai ser um parceiro da Sociedade Bíblica. Como nós precisamos de parceiros, de voluntários, de intercessores, porque você já percebeu que eu sou um e sou pequeno, e a obra bíblica é muito maior. É mais ou menos o que o Emanuel sente, o Mariu, o pessoal, quando eles olham para esse Brasil todo e tem um Betel só, né? Betel, claro, com as suas ramificações. Como a gente é pequeno diante das necessidades e das oportunidades que aparecem, né? A gente se sente exatamente assim, tá? E aí, se você me permite, eu vou aqui só para dizer para você que nós temos algumas fontes e recursos. Você que se interessou aí pela questão da tradução, você quer encontrar algum outro recurso, histórias, Tem esse site aqui, ó, bibliasbb.org.br. Aqui você vai encontrar as nossas traduções bíblicas, tá? Algumas em outras línguas também você pode encontrar aqui, biblia.sbb.org.br. Então, vai lá e usufrua disso, né? Ali tem também os contatos, eu já mencionei um site aqui, também você vai encontrar pontes para ter contato com a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. Mas esse site aqui de baixo, por enquanto, nós não temos em português, mas eu vou arriscar colocar aqui em inglês mesmo, chama TIPS, né? Translation Insights and Perspectives. Então, ideias e perspectivas da tradução. Insight é aquela ideia que te veio assim, né? Conta histórias de soluções de grupos reais de tradutores que estão trabalhando com dificuldades. Como é que eu vou solucionar essa dificuldade? Aqui eu não tenho esse animal, essa planta, né, essa situação, como é que eu traduzo? E ali tem as histórias contadas. Então, algumas das histórias que eu contei aqui estão lá. Você vai encontrar muitas outras, a gente vai, aos pouquinhos, ingressando também histórias em português. Mas esse aqui é um site das Sociedades Bíblicas, e espalhadas ao redor do mundo. Nós somos 149 sociedades bíblicas nesse momento, a SBB é uma delas, e a obra bíblica, enfim, é enorme. Entra nesses recursos aqui, você vai ver algumas coisas. Esse aqui é um Novo Testamento em Caingang, sendo lido por um homem que ajudou a traduzir durante muitos anos. E o testemunho dele ali foi: achei que esse dia não ia chegar, ia morrer antes. Mas ele pega isso na mão e a vida dele está ali. A vida literal dele, porque Jesus é a vida dele. E a satisfação de ver uma pessoa na etnia lendo a palavra de Deus na sua língua, e a emoção desse homem, o que ele nos passa. Eu achei que esse dia não ia chegar. Esse é o sentimento de muita gente que não tem a palavra de Deus ainda na sua língua, aqueles 254 milhões de pessoas. Talvez nem pensem nisso, né? Mas aí a palavra de Deus diz que, Isaías, né? As ilhas ouvirão, quer dizer, os lugares mais distantes ouvirão a sua voz, né? Então estão ali as ilhas, e esse nosso irmão aqui, achei que esse dia não ia chegar, mas chegou esse dia. E aí o incentivo para a gente continuar investindo em tradução, Emanuel
E meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, é isso aqui. Eu estou parafraseando João com o perdão e a graça de Deus, aí que me perdoe, mas olha, nós traduzimos porque Deus se traduziu primeiro. Então, naquele grande dia da volta de Jesus, na grande ceia, que língua Jesus vai falar? Será que não vai ser como no Pentecostes, em que ele fala e nós ouvimos na nossa própria língua? Né? Até o surdo, será que não vai ouvir na sua própria língua? Né? Nós traduzimos porque Deus se traduziu. Jesus é Jesus Cristo, a grande tradução de Deus. Que invenção maravilhosa de Deus. Jesus Cristo, o próprio Deus, ele vem ao nosso encontro. Eu não preciso aprender a língua de Deus, ele fala a minha língua. Ele toma a forma de ser humano para me salvar, para sofrer o que eu devia sofrer no meu lugar. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que em algumas outras culturas vai ter que ser um outro bicho, outro animal que dá a sua vida, mas enfim, nós traduzimos porque Deus se traduziu primeiro. Emanuel, da minha parte era isso que eu tinha para apresentar para você, um grande muito obrigado, e fico aí aberto para ouvir algum comentário, pergunta, para a gente indo para os finalmente, enfim, da nossa conversa, né? Bom, querido pastor Paulo Teixeira, em nome do CETEMIB, que é o Centro Teológico Missiológico do Betel Brasileiro, a nossa presidente missionária Duvalina e o Betel Brasileiro São Paulo, queremos agradecer ricamente essa explanação, essa conversa, que aí eu vou fazer uma invejinha para quem está nos assistindo, que antes de começar a gravação nós tivemos uma boa conversa anteriormente, né? Muito legal, muito rica, e fica aqui a nossa palavra, né, de agradecimento à Sociedade Bíblica do Brasil, pelos anos, pela dedicação, pelo empenho, pelo zelo, como ela trata a Bíblia e a missão de Deus de levar, de ser traduzido a todos os povos. Então, quero agradecer à Sociedade Bíblica e desejamos que Deus continue usando poderosamente, que você que está nos assistindo se sentiu chamado, vocacionado, e quer estudar teologia, temos o Betel Brasileiro, temos agências missionárias inúmeras, e temos a Sociedade Bíblica que pode dar todo esse aparato, esse aporte, para você ser um desses usado por Deus para diminuir aquela estatística de línguas, né, que ainda não tem a palavra dele. E também, se você quer ser um parceiro de oração, contribuir, entre em contato com a Sociedade Bíblica, saiba que sua ajuda, sua parceria será muito bem-vinda, e o nosso desejo é que o Evangelho de Cristo chegue a todos os povos. Muito, muito linda essa imagem, viu? Essa imagem dá um belíssimo quadro para a gente, todo dia, pedir, Senhor, levanta mesmo, que as pessoas, em várias culturas, em vários povos, tenham acesso. Permita-me fazer uma pergunta, por favor, que pode parecer ingênua, mas eu gostaria de tirar essa dúvida. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela faz parte da Sociedade Bíblica Unida, né? São 149, né? 149. Tá. Vamos supor que eu queira trabalhar com tradução em solo nacional, dentro daquelas línguas que aparecem. Então, eu estaria debaixo do guarda-chuva da Sociedade Bíblica do Brasil. Isso. Um projeto e tal. Mas se eu quiser trabalhar a tradução no outro povo, fora do Brasil, eu estaria não com a Sociedade Bíblica, com a outra sociedade? É assim que funciona? Sim, nós ajudaríamos você, Manuel, a se conectar com a Sociedade Bíblica local a mais próxima possível. Porque, assim, nós não é multinacional, tá? Para que nós compreendamos isso. Não é uma multinacional da tradução da Bíblia. Somos uma fraternidade. Uhum. Uma fraternidade em que cada país tem a sua sociedade bíblica, ou uma região, né?
Então, no Golfo, por exemplo, né, você tem a Sociedade Bíblica do Golfo, que engloba lá 7, 8 países diferentes, mas é uma só. E tem os seus polos. Aqui no Brasil nós temos a SBB, na Argentina tem, Estados Unidos tem muitos países. Estamos em mais de 200 países e territórios. Tá? Mas trabalhamos de maneira coordenada, e sempre existe cooperação. Sempre existe cooperação. Então, às vezes nós temos missionários que são enviados para algum lugar, né? Você mencionou, olha, o casal que está lá no Camboja, né? Seria importante eles conhecerem e terem contato com a Sociedade Bíblica do Camboja. Não precisa ser um missionário ligado à Sociedade Bíblica. Porque a Sociedade Bíblica coopera com todos. Esse quadro aqui que você falou que é muito bonito é lá de Wycliffe. É lá dos tradutores bíblicos de Wycliffe, na Camp Wisdom Road, onde eu vivi, morei, estudei um tempo, né? Então, nós cooperamos muito. Quando eu estou mencionando projetos aqui, eu estou falando de projetos de várias agências bíblicas. Não pense assim, a Sociedade Bíblica faz tudo isso. Nós cooperamos e nós dizemos sempre isso, nós fazemos melhor quando fazemos juntos, né? Então, você tem um missionário, você tem um projeto, tem uma visão, né? Lá no Timor, né, Timor-Leste, existe gente lá trabalhando no Tetum, né? E existe sociedade bíblica lá, bom, existe um escritório bíblico próximo que pode ajudar em alguma coisa com as limitações do país, né? Porque são contextos e contextos. Então, a gente sempre procura encontrar uma maneira, né? E aqui no Brasil, nós acabamos recebendo também o texto de muitos lugares do mundo para ser composto, para ser revisado, para ser impresso, exportado. Isso também é um serviço que nós fazemos aqui, né? Então, inclusive escrituras indígenas, apoiando Angola, apoiando Moçambique e outros lugares. Estamos apoiando muito Guiné-Bissau nesse momento. Não pode, pela nossa Constituição no Brasil, não pode um tostão para fora, não podemos doar nada para fora, tá? Então tem que ser pago, tá? Tem que ser pago, porque todo o recurso que é angariado no Brasil precisa ser reinvestido no Brasil, pela nossa Constituição. Então, quando eu digo que cooperamos com outros, cooperamos no nível institucional, né? E prestamos serviço, porque é raro ter um polo de trabalho no mundo que consiga trabalhar com tantas línguas. A gente, graças a Deus, tem essa possibilidade, né? Nesse momento aqui, em publicações, nós devemos ter projetos sendo tocados em quantas línguas? Pelo menos umas 12 ou 15 línguas diferentes. Isso já na etapa da publicação. Então, já chegou para diagramar o texto. E nós ainda vamos fazer muitos testes, conversar com os tradutores. Quando não estava na pandemia, alguns tradutores vinham aqui e passavam semanas conosco. Não importava de que país fosse ou de que agência missionária fosse. Dizia, Sociedade Bíblica me apoia, aqui vocês podem me acolher por 2, 3 semanas. Aí ele ficava e íamos depurando o texto até estar pronto para a impressão. Impressão feita no Brasil, feita em outro país, por um parceiro, mas no âmbito das Sociedades Bíblicas Unidas, a gente tenta dar essa ajuda à igreja. Nós fomos fundados pela igreja, né? Então, a gente serve a igreja, as missões que a igreja também constituiu. É isso aí. Que beleza, né? E é um exemplo bonito de cooperação, que assim deve ser a vida cristã. Parceiros, aqui no Betel a gente sempre fala isso com os nossos parceiros, né? Que é um seminário que visa servir a igreja na formação do vocacionado. Trabalhamos em parceria, igreja local e o seminário, para daí entregar o obreiro formado em teologia e falar, pronto, agora sirva com mais excelência na igreja local, dentro das suas limitações, dificuldades, como todos nós temos, né? Então, pastor Paulo, um prazer, que Deus continue abençoando, e aí vamos encerrar, se o senhor quiser dar umas considerações finais, e desde já, nosso muito obrigado. Apenas agradecer, Manuel, a você, a quem teve a paciência de nos acompanhar. Espero que tenha sido educativo, ilustrativo, desafiador para você, mas também animador, né? Porque a obra é grande, mas Deus tem dado graça, como nós falamos aí várias vezes ao longo da nossa apresentação. A Sociedade Bíblica do Brasil agradece, fica aqui à disposição de todos para
contatos, perguntas, apoios, orações, ofertas. Coopere com essa obra, que é semear a palavra que transforma vidas. É o que a gente faz. Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã. Você, Manuel, e sua família também. Deus fique com você. Vai chegar o dia que a gente vai poder dar aquele abraço de novo. Amém. E que chegue logo esse dia. Amém. Né? Então, pessoal, Deus abençoe. Nos encontramos daqui a 15 dias, onde iremos falar com um irmão querido que está trabalhando num projeto de tradução da Bíblia em Libras, né? Que é um grande desafio que Deus tem levantado pessoas, e o nosso desejo é que todos tenham a palavra de Deus em sua própria língua. Os surdos, a comunidade surda é uma comunidade ainda não alcançada, né? Veremos no nosso próximo programa, e que Deus continue nos abençoando. Obrigado mais uma vez, um forte abraço.